Olá, meus amigos! Nessa aula aqui eu vou explicar para você como que você pode ganhar um contrato, fechar um contrato com o governo, com o poder público, sem precisar participar de licitação. Então, atenção! Analistas de licitações, time aqui da Viana de analistas de licitações, o maior time de analistas do Brasil. É com você mesmo que eu quero falar. Então, você que já é analista, você que já é do time da Viana, ou você que é analista e ainda não é do time da Viana, ou você que quer se tornar um analista de licitações participando de licitações, né, vendendo os seus próprios produtos e serviços ou vendendo produtos e serviços de empresas que são os seus clientes, que você representa nas licitações. Muitas empresas terceirizam o serviço de licitação, porque não tem quem participe, ou não quer participar, ou não tem tempo, e contratam um analista de licitação para participar dessas licitações, certo? Então, eu vou te ensinar como que você faz para fechar um contrato com o governo, ganhar um contrato sem precisar participar da licitação. E para isso, eu vou trazer aqui para você, ó, abrir aqui, deixa eu sair aqui da frente, né? Essa aqui, tá, é a tela do Comprasnet, Compras Governamentais, que é o portal federal de compras, né, do governo federal, mas que também é utilizado pelos estados, por municípios. Muita gente usa, né, o portal de compras, o Comprasnet, hoje conhecido como comprasgovernamentais.gov.br, tá aqui o endereço. E olha o que aconteceu. Nós temos um sistema de contratação de empresas, né? Então, o poder público precisa comprar um produto, precisa contratar um serviço. Como que ele faz isso? Então, via de regra, ele tem que fazer uma licitação. Porém, existem alguns procedimentos onde o fornecedor ele é contratado diretamente sem ter que passar pelo procedimento da licitação, que é um procedimento muito mais burocrático. E nós chamamos de contratação direta sem licitação, tá? Não é o objetivo desse vídeo, mas só para você entender que a contratação direta sem licitação, ela se divide em dispensa de licitação e ela se divide também em inexigibilidade de licitação, né? Dispensa de licitação são os casos que o legislador considerou facultada a licitação, então pode ser dispensada, não precisa fazer a licitação, nos casos, né, previstos lá num rol taxativo da lei. E a inexigibilidade de licitação é quando não existe possibilidade de competição, pela inviabilidade de competição, por exemplo, um único fornecedor. Agora, quando eu falar para você aqui, o que eu quero falar hoje com você é de cotação eletrônica. Então, presta atenção para você não confundir. Cotação eletrônica vai acontecer quando o governo contrata a sua empresa, né? Contrata a empresa que você, analista, está aí representando, sem precisar passar por uma licitação burocrática, por uma licitação específica, que é aquela que ocorre nas modalidades, por exemplo, pregão presencial, pregão eletrônico, concorrência, tomada de preços, convite, ou mesmo o sistema do RDC. Então, aqui, a cotação eletrônica ela é uma dispensa por pequeno valor. Como assim, Flávia? Significa o seguinte: hoje a gente aplica a cotação eletrônica para os casos do artigo 24, inciso 2 da Lei 8.666. Então, deixa eu traduzir isso aqui para você, porque não interessa eu ficar falando de lei. Eu quero te dar mastigado. Quando o governo precisa comprar bens, qualquer tipo de bem, de produto, ou contratar serviços que não sejam serviços de engenharia, que a gente aplica esse dispositivo, até valor, vamos lá, valores, até o valor de situação normal, R$ 17.600. Situação hoje, por causa do estado de calamidade pública, que até então tem como data inicial vigorar até dia 31 de dezembro de 2020, até R$ 50 mil. Então, voltando, recapitulando, quando o governo vai comprar algum bem ou contratar algum serviço que não seja de engenharia, cujo valor seja hoje, como a gente está gravando esse vídeo, até 31 de dezembro de 2020, está programado, né? Se continuar do jeito que está, que nós vamos continuar num estado de calamidade pública por causa da pandemia do coronavírus. Então, hoje, o limite para essa compra de pequeno valor é até R$ 50 mil. Ah, professor, inventaram a vacina, todo mundo está vacinado, acabou, não tem mais pandemia, não tem mais estado de calamidade pública, a gente volta para os valores normais, que é R$ 17.600, tá? Então,
quando ele for fazer essa compra desse produto ou de um serviço, ele faz o chamada hoje cotação eletrônica. Então, presta atenção, olha só. Ainda hoje, nós vamos aplicar a cotação eletrônica, tá? No futuro, quando o decreto 10.024, ele prevê, né, que o governo ele vai regulamentar todos os casos de dispensa, passar para esse sistema de cotação eletrônica, que vai ser chamado no futuro de dispensa eletrônica. Mas hoje ainda a gente não tem esse ato do governo, então, por enquanto, a gente continua aplicando a cotação eletrônica, casos do artigo 24, inciso 2, que é compra de bens, compra de produtos, ou qualquer tipo de serviço que não seja serviço de engenharia, tá? Valor hoje até 50 mil, passou a pandemia até 17.600. O que o governo vai fazer? Ele não precisa fazer uma licitação, ele faz essa cotação eletrônica aqui no portal de compras do governo federal, onde ele vai incluir, tá? Deixa eu só aqui passar para você aqui, tá? Você observa que esses valores que está na tela do Comprasnet são os valores de estado de normalidade, mas eu tô atualizando aqui para você porque com a medida provisória número 961 de 2020, esses valores eles foram ampliados para qualquer contratação, não é só contratação que é para comprar álcool gel, que é para comprar máscara, que está ligado ao Covid-19. Não, os limites de dispensa que eu te falei que 17.600 foi para 50 mil, né? Professora, mas por que você não está falando de obras e serviços de engenharia? Porque ainda hoje, da forma que é feita a cotação eletrônica, ela ainda não está disponível para obras e serviços de engenharia, ó, artigo 24.2 e não 24.1, que o 24.1 que é para obras e serviços de engenharia, que aí são outros valores, tá? Por isso que eu não estou citando para você não se confundir aqui. Então, o governo ele faz o quê? Ele entra, né? Ele divulga no compras governamentais, ele inclui esse pedido de cotação e o que acontece? Você que é fornecedor, você que é analista de licitação, ou você que é analista e tem sua própria empresa, você vai ter o seu cadastro aqui no Comprasnet, ou você que é analista e tem os seus clientes já estão cadastrados também no Comprasnet, senão você vai cadastrá-los no Comprasnet, no compras governamentais, e vamos supor que é incluído lá, eu vou fazer uma cotação eletrônica para comprar água, né? E aí o meu ramo, né? O meu ramo é também venda de água, por exemplo, água mineral. Eu vou receber um e-mail, no e-mail que está cadastrado aqui no Compras Governamentais, eu recebo um e-mail informando, olha, foi cadastrado uma inclusão de compra, tal, para esse objeto, que é o objeto que você vende, e aí eu vou entrar e vou ver se eu quero participar ou não. Então, deixa eu só, aqui ó, tô logada aqui como fornecedora, tá? Então, aqui quando a gente entra aqui no principal, isso daqui é a visão geral de quem já está cadastrado no Comprasnet, acessou com login e senha de acesso. Então, aqui em serviços do fornecedor, você tem cotação eletrônica. Então, ó, linha de fornecimento. Aqui, então, você já tem que ter cadastrado sua linha de fornecimento. Tem outros vídeos aqui no YouTube onde eu explico como é que você faz o cadastro pela linha de fornecimento. Aqui no YouTube mesmo você pode procurar. Tá disponível aí para você fazer como é que faz esse cadastro. E por isso que eu te falei, você estando cadastrado aqui a sua linha de fornecimento, a minha linha de fornecimento é treinamento. Então, quando tem um treinamento que é incluído aqui, eu recebo um e-mail e eu vou ver se eu quero participar ou não dessa cotação eletrônica, tá? E aqui são as propostas, né? Todas as propostas que eu mandei, as propostas que estão na fase de lances que eu estou participando, consulta das minhas propostas, consulta dos relatórios das cotações que eu já participei. Então, ó, eu entrei em cotação eletrônica e eu entrei aqui, ó, em consultar minhas propostas, tá? Então, deixa eu ir aqui para a última, que é a mais recente. Olha lá, consultar propostas. Só para você ver como é que é. Professora, como é que acontece, então, essa cotação eletrônica? Então, eles vão incluir, não é bem um edital, porque dispensa de licitação não tem edital, né? Então, eles chamam aqui, uns chamam de termo de referência, né? O certo mesmo seria chamar de projeto básico, né? Porque não é uma licitação, mas alguns chamam aí de termo de referência. É um descritivo, tá? Como se fosse um termo de referência de uma licitação, onde vem o que vai ser comprado, como que vai ser entregue, todas as condições que você vai ter que ler, tá? Condições gerais da contratação, para ver se você atende aquilo lá. E aí tem uma fase de lances. Então, a diferença de um órgão que faz uma contratação direta sem a cotação eletrônica, vamos por uma prefeitura aqui, a prefeitura aqui da minha cidade não faz cotação eletrônica, né? A gente não tem esse sistema implantado. Então, quando a prefeitura aqui de São Caetano vai fazer uma compra direta, ele vai direto no fornecedor e faz a aquisição passando pelo passo a passo de um processo de contratação direta que
Não é bagunça, tem todo um passo a passo, tem todo um processo jurídico que tem que ser respeitado, tem que ser feita pesquisa de preço, tem todo um passo a passo a ser efetuado, mais simplificado, mas tem, tá? Mas tem. Agora, na cotação eletrônica aqui, qual que é a diferença? É que é colocada uma etapa competitiva, que é uma coisa que não existia, né, até então. Na verdade, isso aqui já existe faz tempo, né, no governo federal, ó lá, foi desde 2001 que já existe essa cotação eletrônica, não é nada recente, não. Mas o Comprasnet, então, ele te possibilita que o órgão faça essa etapa de competição, então tem uma etapa de competição, tem uma etapa de lances, e aí eles fazem como se fosse uma fase de lances, assim, como se fosse um pregão, mas só na etapa de lances, não tem modo de disputa, nada, é bem, muito mais simples, tá? E qual que é a importância disso para você, que é analista de licitação, que vai abrir a sua empresa, você é um aspirante a empreendedor, vai abrir uma empresa, ou você já tem uma empresa e nunca participou de licitação, ou você é analista de licitação e presta, né, consultoria, representa outras empresas aí para participarem de licitações. Isso aqui é bem interessante porque, geralmente, na cotação, né, os documentos que são exigidos, eles são muito menos burocráticos. Então, por exemplo, aqui, ó, o vencedor da cotação deve comprovar a regularidade fiscal, isso é claro, né, tem um rol de documentos mínimos, mas, por exemplo, atestado de capacidade técnica dificilmente vai ser solicitado. Então, você que quer pegar seus primeiros atestados, você que ainda não tem atestado, tem até um vídeo que eu explico isso aqui também no YouTube, é uma forma de você participar. Então, a cotação eletrônica, ela não é licitação, veja bem, ela é uma dispensa de licitação por pequeno valor, ou seja, está dentro de um caso de contratação direta, por isso que você participa da licitação, aqui ó, participa da licitação, você fecha contrato com o governo se você ganhar essa cotação, sem precisar participar da licitação. Tem uma etapa de lances ali? Tem uma etapa de lances, tudo, você acompanha, né? Mas é muito menos burocrático, muito mais fácil, mas não quer dizer que você não precise de uma preparação para isso, tá? Então, antes de você pensar em entrar, pensar em participar, pensar em participar de qualquer contrato com o governo, saiba que o governo está sempre numa situação que a gente chama de uma situação vertical, ele está sempre acima dos particulares. Então, o governo ele pode aplicar penalidades, ele pode aplicar multas, ele pode, né, você pode aplicar, então, processos. Então, você tem que ter, tá? Não pode participar, o que eu chamo de cara e coragem, não pode participar sem preparo, não pode participar de qualquer jeito, tá? Mas com a preparação certa, tá? Com o passo a passo certo, você pode já começar por aqui a fechar os seus primeiros contratos com o governo, valores um pouco menores, e depois a gente vai ampliando isso daí, participando das licitações e tudo aí para você conseguir os seus primeiros atestados e começar a ter como cliente o maior cliente do Brasil, aquele cliente que não vai parar de comprar, aquele cliente que não para de comprar na crise, aquele cliente que não fecha a porta, tá? Que você tem uma segurança muito maior de recebimento do que só ficar vendendo para iniciativa privada. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Deixa aqui seu like. Se você ainda não é cadastrado aqui no meu canal do YouTube, faça sua inscrição, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum dos vídeos que a gente publica aqui constantemente para o analista de licitação Master, o maior time de analistas do Brasil da Viana e Consultores. Um forte abraço da professora Flávia Viana para você.